Esta é a aula número 2 do livro A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Me chamo José Carlos e hoje teremos mais ou menos assim um apanhado de 2 capítulos deste livro, que é o capítulo referente da parte 1, cujo título é o conhecimento das nossas faltas, e temos os subtítulos: não nos admiremos de nossas faltas e não nos perturbemos com nossos defeitos. Lembrando que este curso não exclui a leitura do livro, tá? É importante que você leia. É óbvio que aqui eu estou trazendo uma reflexão um pouco do que está no livro, tá? Numa visão bem geral, bem rápida, tentando ser o mais prático possível, mais reflexivo e prático ao mesmo tempo, né? Também eu faço aqui alguns acréscimos, tá? De outras obras aqui ao livro, tá? Vamos lá. Eu vou começar, como eu falei assim, dos acréscimos, né? Deste livro aqui fantástico, que é As Três Idades da Vida Interior, tá? Aqui o tomo número 1, são de 2 obras. Este livro traz uma questão que é muito interessante. Eu queria começar com esta reflexão aqui, que é a questão do nosso diálogo interior e o nosso diálogo com Deus, tá? Sobre essa questão do diálogo interior, é muito interessante isso. Por quê? Muitas das vezes nós estamos sempre de forma muito externa, tá? Estamos em muitas questões do exterior, estamos muito preocupados com essas questões, estamos muito focados nisso e não realizamos, de certa forma, devido à correria do dia a dia, a tantas atribuições, até por conta do cansaço, e até mesmo isso vai causando na gente uma distração em relação à nossa vida interior, a olharmos para nós mesmos. Automaticamente, se nós não realizamos um olhar para dentro, nós não vamos realizar de forma eficaz este bom relacionamento para com Deus. Automaticamente, o nosso relacionamento com o próximo, ele estará fragmentado e, consequentemente, ele está fragmentado por quê? Porque o nosso relacionamento conosco mesmo, ele está quebrado, tá? Aqui a gente pode pensar naquilo que é a raiz da reflexão que o Cristo faz do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pode pegar aqui essa primeira parte para fazer esta reflexão sobre essa questão. Na aula número 1 nós falamos um pouco sobre a questão do pecado original, como isso está instalado na nossa estrutura e na realidade. Vamos pegar essa questão aqui do diálogo interior. Geralmente esse diálogo interior ele acontece quando nós estamos sozinhos, tá? Geralmente quando estamos com o outro, estamos ali assim falando, conversando, realizando nossas atividades, como eu falei, e é quando você para que realmente você começa um processo de diálogo com você mesmo, diálogo com a sua própria consciência, que é você de certa forma, né? E esse diálogo é importante. E aqui um primeiro ponto importante é um pouquinho de solidão. Não é ruim não, gente. Estar sozinho, ele não é ruim. É óbvio que você não tem que estar solitário. Tem uma diferença muito grande. Mas estar sozinho ele é importante porque faz você encontrar-se com você mesmo. Isso é essencial e importante para a vida, tá? E este diálogo interior, geralmente, quando nós fazemos, ele tende, né, por conta das questões do pecado original, ele tende a estar ligado apenas às nossas paixões. Muitas das vezes, nós estamos sempre voltados, quando fazemos uma reflexão sobre nós mesmos, aquilo que não satisfez a nossa vontade, aquilo que não satisfez as nossas paixões, aquilo que não teve a satisfação dos nossos desejos, tá? E nós vamos criando nesse diálogo interior um diálogo ineficaz. É óbvio que você não vai observar esta minha fala e vai fazer assim, então para que fazer o diálogo interior? Ele é importante, mas ele precisa estar direcionado para a sua finalidade verdadeira, tá? E muitas das vezes nós podemos fazer este diálogo interior, e nós fazemos esse diálogo interior, lembre-se disso, esse diálogo interior ele acontece, mas o problema é
quando ele acontece para que você fique o tempo inteiro focado nas paixões. E focado nas paixões, você fica o tempo inteiro aqui tentando um jeito de apenas saciá-las. E não de vencê-las. Essa é a grande questão aqui. Tá? Para quem não sabe o que são essas questões das paixões, as paixões elas estão ligadas àqueles apetites mais inferiores que nós temos. Tá? Apenas dos desejos, apenas das satisfações físicas, apenas das satisfações do ego. Bem rápido aqui estou falando isso. As satisfações físicas elas são ruins? Não. Mas você pode cair no utilitarismo com as satisfações físicas. Por exemplo, um exemplo bem prático. Vamos colocar na prática isso aqui, está lá na realidade. O homem ele tem uma necessidade sexual com a sua esposa e ela está muito cansada. Mas você quer ter aquele momento e não dá para ter porque ela está cansada, enfim. E você fica assim martirizando, você fica chateado, aborrecido e se utiliza desse pressuposto para poder traí-lo, para poder entrar na pornografia, para poder entrar na questão da própria masturbação. Eu conheço pessoas que ele conta a história dos seus pais, do seu pai, que quando a mãe dele tinha filho, e a mãe dele teve vários filhos, aqui nada contra ter famílias numerosas, tá? Deus nos chamou a ser fecundos. Ele, por conta do período em que a mãe estava, né, de abstinência sexual, né, do resguardo, ele aproveitava esse período para cometer adultério, né, para trair a mãe. Então, uma pessoa que, nesse seu diálogo interior, você percebe uma pessoa utilitarista, um utilitarismo, uma pessoa que não consegue controlar as suas paixões. Tá? Então, é importante a gente identificar isso. Tá? Porém, existe nesse diálogo interior quando a gente começa a colocar o nosso coração para com Deus, para com a razão das coisas, para aquilo que nós deveríamos fazer e não fazemos. Então, nesse sentido, o diálogo interior ele é positivo. Se eu consigo identificar isso em mim, né, na minha alma, na minha estrutura, e eu começo a perceber isso, então eu vou pedir auxílio a Deus nesse sentido. E aqui, óbvio, gente, pedir auxílio a Deus certo, dialogar realmente com Ele, mas acima de tudo, o conhecimento das estruturas da fé é importantíssimo. Então, uma boa reflexão bíblica, o conhecimento dos mandamentos, a reflexão dos mesmos, ele nos ajudam, né, nesse processo de ter um caminho realmente para direcionar para a vida. E nós percebemos muitas das vezes uma dificuldade em realizar as ações corretas. Uma dificuldade em, mesmo percebendo que existem essas inclinações, mover a nossa vontade para o certo. Por quê? Porque nós somos como crianças, às vezes, em um corpo de adulto. Tá? Vamos utilizar essa questão aqui do camarada que não consegue passar este período, né, de resguardo também. E ele poderia trabalhar tantas outras coisas importantes, né? Ajudar mais a esposa, estar mais próximo, trabalhar os afetos. Coisas que talvez, por ser uma criança birrenta, que quer sempre ter as suas sensações ali, né, saciadas, a gente percebe que a criança é muito assim, ele vai o tempo inteiro ali se utilizar disso como subterfúgios para poder realizar atos imorais ou atos pecaminosos. Tá? Mas aí, qual é a receita? Mover realmente a nossa vontade, fortalecer a vontade, realmente ter coerência nesses atos, tá? E pensar que eu preciso realmente me controlar. Tá? Isso vai nos reeducando. Tá? Automaticamente, eu preciso buscar este caminho de diálogo para com Deus, que é interessante, a raiz da oração. Observe aqui, às vezes a nossa oração é ineficaz. São Tiago fala que às vezes nós pedimos e pedimos mal, porque estamos ali o tempo inteiro, no momento da oração, pedindo. Você não pode pedir. A palavra de Deus fala, pedis e recebereis, mas estamos pedindo sensações, saciedade sempre da matéria, o tempo inteiro, e não estamos ligados ao principal da oração, que é Deus. Esse dialogar com Ele, deixar primeiramente que Deus, a luz de Deus, automaticamente, gente,
tanto das pessoas que estão na estrutura da fé como aquelas que não estão, existe algo na nossa e nós podemos automaticamente nos deslocar distantes de fazer o que é certo distante de Deus. De certa forma, vamos chegar a esta conclusão. Então, se eu me deixo iluminar por Deus, é óbvio que vai aparecer as trevas que existem em mim, e Deus vai oferecer os recursos necessários para que esta graça de Deus possa adentrar na minha natureza humana e eu possa realmente mover a minha vontade com relação ao livre-arbítrio, para poder ajustar em relação a essas faltas, tá? E aqui é preciso um caminho, né, de crescimento, né, de amadurecimento de algumas questões, né? Uma outra pergunta aqui, quando nós entramos nessas questões da fé, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se relacionar com essa questão dos mandamentos, né, das normas, não só de Deus, mas também das normas da vida prática. E até eu vejo às vezes alguns discursos, né? Para que tantas normas, tantas regras? Gente, as normas e regras, elas são importantes, tá? Para a nossa vida. A grande questão é: Deus é a bondade plena, tá? Correto? Se você consegue identificar isso, né, está muito bem. Sendo Ele a verdade plena, a bondade infinita, Ele pode nos propor alguma coisa que seja mal? Não, porque o mal não existe em Deus. Então, tudo que Ele nos propõe é o melhor para a nossa vida. Agora, se a minha natureza ela repudia este mandamento de Deus, estas questões que Deus me pede, há algo de errado em mim. Há algo de errado no meu interior. E que eu preciso, muitas das vezes, mover a minha vontade na confiança para com Deus. E é óbvio que esse processo é doloroso, pode ser doloroso porque você não quer fazer. Por exemplo, um jovem que está extremamente apaixonado pela sua namorada e ele quer ultrapassar os limites daquele namoro. Ele precisa se reeducar. Tá? Há todo um sentido na castidade, que não cabe aqui a gente estender isso aqui. Porque existe uma outra questão em nós, a gente precisa identificar para nos ajudar a mover de forma eficaz a nossa vontade, é a questão da filáusia. Essa questão está bem descrita lá no livro do padre Paulo Ricardo, que é Um Olhar que Cura. Nós temos duas filáusias. Nós temos uma filáusia, ela pode estar direcionada de duas formas. Nós temos uma filáusia sadia, que é um amor que você tem a você mesmo. A filáusia quer dizer um amor a si mesmo. É importante você amar a si mesmo, cuidar de você. E fazer este curso aqui é um ato de amor. Buscar reconhecer e aproveitar as próprias faltas é um ato de amor, uma filáusia sadia, tá? Que passa pela realidade dos fatos, não ficar se enganando e achando que não tem falta, que não tem dificuldades. Existe também uma filáusia doente, que está ligada a um egocentrismo, a uma autossuficiência, um não reconhecimento das faltas, tudo aquilo que eu falei na aula número 1. Na verdade, esta é a aula número 1, aquela é a aula de introdução. Tá? E que nós precisamos, muitas das vezes, ser desconstruído mesmo, para poder reconstruir, e nós podemos observar aqui o nascer de novo. Tá? E é importante isso aqui. O livro já nos propõe não se admirar pelas faltas cometidas, não ficar admirados, né, por elas. Né? Nós somos pessoas falhas, porém, não se admirar pelas faltas não é admirar as faltas. Tem gente que tem um orgulho profundo e pleno pelas coisas erradas que fazem. Eu, às vezes, nas minhas aulas, gosto de colocar alguns relatos da minha vida para os meus alunos. Eles, às vezes, acham isso o máximo. E eu digo para eles, isso não é o máximo, isso é vergonhoso. Isso aqui eu não falo para vocês para que vocês olhem assim, nossa, como... Não, é para vocês observarem que quanto é ruim você não entrar num processo de obediência, tá? Porque não é se admirar das faltas, é lutar contra elas. Lutar contra as faltas.
Até no livro As Três Idades da Vida Interior ele fala sobre isso. Que a vida da graça nós recebemos esta graça e é lutar para não perder esta graça, tá? E existe aqui um bom arrependimento, tá? Nós temos aqui no 2 Coríntios 7, 10, ele relata esse bom arrependimento. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Diz aqui: com efeito, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação e não volta atrás. Ao passo que a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Esta boa tristeza, senhoras e senhores, ela é aquela tristeza que faz você, ao perceber este erro, voltar-se para Deus, voltar-se para aquilo que é certo. Essa tristeza, ela é importante, porque talvez se ela não acontecer, você não vai conseguir identificar aquilo que está errado. Você não vai conseguir mover a vontade para fazer aquilo que é certo. Tem uma tristeza boa, aquela tristeza que ela te incomoda, ela dói e você automaticamente procura restituir aquilo que foi perdido ou prejudicado. É interessante, há um texto em Lucas capítulo 19, do Zaqueu, né? Quando Jesus entra na casa dele, o enxerga, entra na casa dele e ele fala: eu vou restituir todos aqueles que eu machuquei. Tá? Importante isso. E existe também uma tristeza que ela é ruim. A tristeza boa, ela gera, você adere à misericórdia. Você percebe que Deus age com misericórdia. E aí você percebe que você não quer mais ofender a Deus e você pratica esse ato de penitência. Eu me recordo que em um dado momento da minha vida eu tive uma dificuldade muito grande com a minha esposa. E você sempre às vezes é tentado por alguém a deixar, a trair, a cometer um adultério. Mas eu me lembrava que e nesse momento que eu estava muito triste por estar ali passando por aquelas tentações, eu me recordava que no final eu estava triste, mas eu não tinha deixado de amar a minha esposa. Que aquela tristeza era justamente porque eu queria o amor dela. E eu pensava: eu não posso fazer isso, eu não posso jogar fora isso, que algo vai acontecer. E acima de tudo eu não poderia negar a Deus, eu não poderia machucar a Deus. Claro que a gente não pode machucar a Deus, né? Deus é todo poderoso, mas assim, eu fiz uma promessa para com Deus, eu não poderia deixar de cumprir aquela promessa. Eu prometi na saúde e na alegria, né? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, as promessas que fazemos, né? E acima de tudo, eu não poderia decepcionar o meu filho, né? Porque eu tinha só o Davi. Tá? Isso me moveu a fazer o que é certo. Mas a tristeza má, ela vai gerar, geralmente, ela está associada ao medo. Você tem aqui o medo. Tá? E este medo faz você se afastar cada vez mais de Deus. Esta tristeza má, ela está associada à preguiça. Tá? Você não vai querer fazer aquilo. Você não quer fazer aquilo que é certo. Tá? Vai gerar uma indignação. Você estará sempre indignado, sempre chateado, geralmente com alguém, sem olhar para si mesmo. A tristeza má, ela gera o ciúme, né? Às vezes nós temos ciúmes de alguém que se levanta e começa uma vida nova e você deseja que o outro também esteja na mesma lama que você, sabe? Porque você não tem coragem de mudar e não quer que o outro mude. A gente precisa identificar isso. Tá? E aqui temos uma outra coisa que é a inveja e a impaciência. Geralmente, a tristeza má, ela gera uma impaciência na gente muito grande. Tá? E é o demônio que fomenta essa inveja má, né? Ele faz a gente se afastar de Deus. Tá? Então nós temos aqui algumas atitudes que são importantes. Tá? Há um trecho no livro que ele diz assim, abre aspas: o verdadeiro arrependimento é calmo. Olha que bacana isso. O verdadeiro arrependimento, ele é calmo, sem mau humor, desespero e indignação. Então o verdadeiro arrependimento, ele é calmo, sem mau humor, sem desespero e indignação. Onde existe esta inquietação, onde existe esta agitação,
está ali instalada a tristeza má. Não estamos dizendo com isso que é uma pessoa relaxada. Tem gente que é assim, né? Ele falha, né? E ele não está nem aí, ele continua falhando, que aquela pessoa não se incomoda mesmo, então ele vai ali continuando, vai dando as desculpas ali, e ele vai continuando aquele ciclo, pede desculpa, faz de novo, pede desculpa, faz de novo, e ele não procura se emendar. Não é dessa tristeza que estamos falando, não é dessa atitude que estamos falando, tá? Então, essa tristeza má, ela vai nos deprimir, ela vai nos perturbar, ela vai nos irritar, nos colocar temores. É preciso identificar isso aqui, né? E automaticamente você vai perdendo o gosto pela oração, vai perdendo o gosto pelas coisas de Deus, vai perdendo o gosto pelas coisas da vida, né? E automaticamente não está aberto a ouvir os bons conselhos. Então a tristeza má, ela tem toda essa estrutura, tá? Muito difícil, que nós criamos uma dificuldade em relação a sair deste processo vicioso, tá? Com a tristeza que é ruim. Nós ficamos ali mergulhados nesse desespero, né? Nesse mau humor, tá? E aí ficamos indignados por que isso está acontecendo comigo, por que Deus não faz alguma coisa, sem entender que às vezes requer a nossa decisão, tá? É aquela autossuficiência, aquela soberba que nós falamos anteriormente. É a pessoa que se admira porque caiu, né? Não se admira, né? Acha que é infalível. Tá? E aqui o importante é sempre renovar esse propósito com Deus, tá? Renovar os propósitos com Deus é importante. O sacramento da confissão é importante, né? Se você não tem esta prática por não ser católico, renovar o seu processo com Deus é importantíssimo. Os projetos com Deus, é óbvio que é importante que o sacramento da conciliação. Falo para aqueles que talvez estando aí com esse impedimento, né, pela misericórdia vai ter que realizar este ato, né? Então entender que mesmo diante dos propósitos que nós renovamos com Deus, as quedas estão ali presentes, a imperfeição está ali presente. Lembra que falamos na aula de introdução, estaremos lutando a vida inteira em relação a isso, né? Porque mesmo que a gente pode realizar, nós podemos confessar, nós podemos trazer ainda as feridas deste ato. Imagine se uma pessoa que mata alguém, tá? E ele realmente se arrependeu de coração, se redimiu mesmo, ele não vai trazer a vida daquela pessoa de volta. Isso pode ser uma marca. Agora, isso pode gerar uma tristeza boa, que ele vai ter que sempre lembrar do valor da vida. Ele vai, enfim, pode mover essas questões para algo fantástico. Um exemplo prático disso aqui, a gente instalar isso na realidade, temos um relato aí, e aqui cabe você buscar esse relato do testemunho de Elba Ramalho, relacionado ao aborto, tá? Em que ela, que cometeu aborto, né? Quando toma consciência disso, se confessa, a vida dela muda. Essa tristeza, realmente, pode existir ainda essa tristeza no coração dela. Ela não falou isso, estou aqui supondo, mas ela moveu isso para a graça de Deus, para fazer algo realmente bom e positivo. E muitas das vezes esse processo requer paciência e vigilância. Nós não queremos que as coisas sejam como mágica. Essa diferença da fé, do dom da fé, daquilo que nós chamamos de magia, ou uma fé infantil. E entender que esses processos humanos são muitas vezes lentos. E é preciso paciência, é preciso um passo de cada vez. E aqui hoje, talvez esta é a receita para você hoje. Dar um passo de cada vez. Ter paciência com você mesmo. Como é que você vai ter paciência com o outro se tu não tens paciência com você mesmo? Se o problema é a impaciência. Tá? E isso é, acima de tudo, vigilante. Tá? Pensar bastante de falar. Fazer esse exercício do silêncio. É importantíssimo. Né? Porque se você relaxar, obviamente, né, vai cair novamente. E outra coisa, a preguiça em relação à vida de oração, a vida de contemplação, a vida de estudos de contemplação, né? E não ficar no comodismo. Acima de tudo, ter paciência e vigilância não é cair no comodismo, tá? E aqui você, né, e ficar sempre acomodado e ficar naquela situação e não procurar realmente mover mudanças. Muitas das vezes essas mudanças precisam ser realmente de ambientes. Essas mudanças precisam ser de amigos, né, bons amigos, de hábitos. E é essencial que a gente
possa identificar isso aqui e mover, né, a nossa vida para outras questões. E que muitas das vezes isso não acontece do dia para a noite. Tá? Então, o primeiro indício, né, no que fazer, quando acontece a queda, né, de início, tomar o coração na mão. Não se desesperar. Tá? Se livrar logo, ter paciência. Por quê? A falta, ela pode ser como, e o livro coloca, um passarinho na rede. O passarinho, ele cai na rede, ele se desespera e começa, nesse desespero, ele vai cada vez mais se emaranhando na rede, por causa do desespero. Então, tomar o coração na mão é, diante da falta, colocar os pés no chão, ter calma, acalmar os ânimos. Essencial isso. Essencial isso. E a partir daí, né, utilizar um segundo processo, que é estar sereno. E o livro tem um conceito que é bem interessante. Abre aspas. Recuperai o domínio do vosso coração e colocai-o suavemente na mão do Senhor. Ter calma. Colocar suavemente na mão de Deus. Tá? Colocar suavemente na mão de Deus o coração. Importantíssimo aqui conselho, né? Porque geralmente existe um problema aqui. Nós geralmente temos essa dificuldade por causa da questão da nossa autoimagem. Tá? O que as pessoas pensarão de mim, né? O que as pessoas vão falar. Nós temos essas questões que nos perturbam. Tá? Esta autoimagem que muitas das vezes fazemos de nós mesmos, né? E que pode causar essa discordância, né? Essa discordância no processo de realmente, diante da queda, e se recuperando de forma mais precisa. Outras questões aqui, né, que são alguns conselhos para a gente finalizar aqui esta aula. Primeiro, ao cair, examinar se ainda desejamos servir a Deus, tá? Porque é um indicativo interessante. Porque eu posso, a partir desta queda, não voltar a Deus. Eu posso, a partir desta queda, me distanciar. Eu posso, a partir desta queda, desacreditar da misericórdia. Porque é um ato de desacreditar da misericórdia. Quando caímos, não voltar ao coração de Deus. Olha o que fala: recuperai o domínio do vosso coração e colocai-o suavemente nas mãos do Senhor. Você compreender que diante da queda, precisamente, é buscar a Deus. Buscar o perdão. Renovar o propósito. Mas, acima de tudo, tomar vergonha na cara. Me lembro uma vez que eu estava em um ciclo de quedas o tempo inteiro, referente à questão da masturbação, tá? Eu estava constantemente, caía, confessava, Me recordo que o padre já sabia, acho que o padre já me olhava de longe, já da absorção já distante, né? E em um certo momento, quando eu cheguei lá, porque a gente também não pode fazer do sacramento da reconciliação uma brincadeira, e eu estava fazendo isso. Ele olhou assim para mim e fez: meu filho, aonde não há luta, não há vitória. Eu saí dali com aquela tristeza boa, né? Arrasado. Voltei para casa e fiquei pensando, né? Na época eu morava sozinho, estava passando por processos difíceis, né? Estava muito solitário, não sozinho, né? Solitário. Apesar de estar sozinho, estava mais solitário. E fez o segundo passo, primeiro passo, né? Renovar o propósito, não se afastar de Deus.
O segundo propósito é continuar ali nas minhas orações. E o segundo passo é perguntar-se por que eu caí. Fui realmente pego de surpresa? E eu, no momento que eu fiquei aqui, né, na minha casa, em oração, rezando e pensando que eu caí, né, e que isso não era uma surpresa, eu percebi que eu estava diante de um programa que eu assistia, e aquele programa tinha muitas mulheres seminuas. E o foco do programa estava nessas mulheres seminuas. Não é que eu assistia por causa dessas mulheres seminuas, elas estavam lá. Mas automaticamente, observe, no meu imaginário, carente, solitário, a minha autoestima estava extremamente baixa, estava muito mal. Aquela questão do imaginário me levava a uma satisfação física para tentar sanar essas carências que estavam ali. E eu entrava nesse processo. E foi interessante que quando eu cessei, eu percebi que aquilo ali, eu falei, meu Deus, olha só, era isso. E eu comecei, claro, a não assistir mais, tá? E comecei a criar outros hábitos, tá? Passei a ler mais, para tentar descarregar esta energia. Eu fazia mais atividades físicas, entendeu? Procurava estar mais atentos ao invés de estar assistindo. Eu assistia mais palestras, coisas que realmente estavam ali me dando mais motivação da fé e para a vida. Então isso realmente arrumou o meu coração em relação a esta falta. E óbvio que esse terceiro, que aqui indica o terceiro ponto, que é essa correção suave, tá? E realmente organizando aos poucos e mudando aos poucos os hábitos, né? E automaticamente o quarto ponto é estar vigilante, tá? Preparando sempre a alma. Eu criava estruturas no meu dia a dia para poder focar em outras coisas. Colocar a minha atenção não nesses elementos de tristeza ou dessa alta baixo que geralmente ia me levar a tristeza ruim. Então eu criava esses mecanismos de práticas depois do trabalho, chegava em casa, boas músicas, boa leitura, procurava estar com bons amigos, e quando estava sozinho, sempre ocupar a minha mente com as coisas de Deus, ou coisas que eram mais positivas nesse sentido e que evitavam essas questões. E a questão está sempre, que ele coloca aqui, o quinto ponto é chamar sempre a alma durante o dia. Estar sempre atento, vigilante. Por exemplo, digamos que eu vou utilizar aqui uma questão hipotética. Você vai encontrar... Não, melhor, colocar uma coisa no fato da realidade. Eu sou professor, tá? E é óbvio que uma parte do meu dia eu vou encontrar os meus alunos. E obviamente que neste encontro com os meus alunos, algumas turmas são mais difíceis. Tem alunos muito difíceis. Então eu preciso me preparar para encontrar esses alunos. Tá? Eu preciso colocar o meu coração no ponto certo. E saber que, diante talvez de uma aula polêmica, da aula de filosofia, aquele aluno vai, de certa forma, reagir de uma forma, você tem que estar pronto, tranquilo, para ouvir, e por mais que isso te afete, ser coerente na sua resposta. Tentar levá-lo, se a coisa é muito incoerente, a uma reflexão. E até fazendo o que chamamos de... Porque uma suspensão, se o cara não quiser ouvir, você manter-se tranquilo, mais que isso nos deixe angustiado, né? Porque você percebe que o camarada ali está indo, ou a pessoa está indo num erro, mas você faz esse exercício de ser vigilante consigo mesmo, com as suas sensações, com as suas emoções. Isso é importante. Nomear os sentimentos é importante, e tomar as rédeas dele também, né? E ter paciência, entender que os momentos de queda podem acontecer. Esse quinto ponto é importante. O sexto ponto aqui é, nas falhas, pedir logo perdão. Não ficar
causar no coração do outro e que vai muitas vezes permanecer, pode ser cessado quando você automaticamente pede para, poxa, peço desculpas. Eu realmente não foi boa a minha atitude. Às vezes acontece isso. Estou na aula e um aluno, às vezes, ele é desrespeitoso, às vezes você dá aquela bronca, você tem até o direito de dar essa bronca, mas depois eu faço sempre aí aquela eutanásia. Poxa, eu fui um pouco duro. Mais que ele mereceu, né? Porque foi insolente ali. E aí eu procuro naquele momento, eu peço desculpas aqui a você, né? Por ter sido muito duro, tá? Quero dizer aqui que me perdoe, né? Eu poderia ter agido melhor com você. E automaticamente, geralmente na maioria dos casos, aquele aluno se desarma, tá? E aqui as coisas vão sendo restituídas. E é importante observar isso aqui, porque ele termina na correção. É preciso ter a compaixão, tá? É preciso corrigir com compaixão. E aqui é importante isso, tá? Sempre agir de compaixão para com você, para com o outro. É importante. Tá ok? Bem, essa aula número 1 termina aqui. Espero que ela seja muito útil para você, tá? Então, utiliza bem isso aí. Anota essas coisas, principalmente esses últimos 7 conselhos aqui, né? Que é ao cair, renovar o propósito com Deus, perguntar-se aonde caiu e perceber que isso não é uma surpresa, realmente você caminhou para isso, buscar a correção, né? Suave, tranquilo, com calma, corrigir com calma, ser vigilante é o 4º ponto. O 5º, sempre estar ali chamando a sua alma a atenção, se preparar, procurar se preparar, antecipar algumas coisas que tu sabes que pode acontecer. E óbvio que nas falhas pedir perdão, e se precisar corrigir alguém, corrigir com caridade, tá? Sempre utilizando aqui a caridade, tá ok? Então um forte abraço para você. Nós vamos partir aqui para a nossa aula número 2, né, do nosso curso A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Até a próxima aula, se Deus quiser.